Queridos, vamos começar o Tadel dessa noite aqui, que é o culto do ensino, treinamento de líderes, aonde a palavra aqui, que ela é muito direcionada a respeito disso, a importância de tudo isso, querido. Nós sempre estamos trazendo aqui uma palavra, que ela vem esclarecer, querido. Por quê? Porque, igual eu falei um pouco aqui no culto domingo, na semana passada, no café da manhã, estava lá o bispo André, um moço que tinha uma igreja pequena e que hoje tem lá 1000 pessoas na sua igreja, e faz 5 anos que ele está na visão do MDA, e ele usou todas as vogais, toda a palavra para dizer: nós ainda estamos em transição. Por quê? Até porque ele disse que eles ainda vão começar a fazer o encontro, nem o encontro com Deus eles fazem ainda, e tantas outras coisas. Então, o que acontece? Queridos, esses dias eu estava conversando com o pastor, ele falou: pastor, o senhor gosta desse tipo de desafio? Eu não entendo. Em que sentido, querido? Quando nós fomos lá em 2003, nós fomos conhecer a visão do G12, queridos, nós não sonhava, esperava o momento em que nós pudéssemos viver tudo aquilo, daquele ápice da visão celular do G12, e aí aquele cuidado de ter 12 discípulos, no modelo de Jesus, aquela coisa toda, e o tempo passou, e a gente, na realidade, eu lembro até hoje, que nós chegamos na comunidade da restauração, ter o número de 70 e poucas células. Nós já chegamos, querido, aqui na comunidade, a 70 e poucas células, mais de 400 pessoas na igreja, e depois, querido, aquilo foi indo, foi se acabando, enfim, queridos, hoje nós estamos vivendo de novo uma mudança, uma transformação. E o que nós temos na bagagem hoje? Nós temos hoje na bagagem a experiência de algo que nós já vivemos. Por isso que hoje, querido, embora nós às vezes nos antecipamos, nos adiantamos, mas, querido, quando vamos falar em termos físicos, espirituais, de resultados, aí a gente é mais cauteloso em esperar. Por quê, querido? Porque é evidente que lá no início, por exemplo, algumas pessoas chegou e falou: pastor, eu vou sair da igreja porque eu não me adaptei no MDA. E eu já falei isso, vou repetir, circunstância que eu falei: escuta, o que você não se adaptou no MDA? Me explica o que é o MDA. Não sei. Quer dizer, a pessoa estava saindo porque não tinha se adaptado àquilo que eles não sabiam fazer. Então hoje, querido, eu falo para a igreja, para os irmãos, sem nenhuma hipocrisia, que esse modelo tem sido bênção. Por quê? Porque hoje que nós todos estamos no mesmo nível de aprendizado. A igreja hoje, ela vive que essa possibilidade de que todos nós somos a igreja, todos nós somos pastores, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos suscetíveis a erros, todos nós estamos andando juntos. Isso nesse sentimento, nesse trato de igualdade, deve fazer com que nós nos fortaleçamos um com o outro. Deve que nós nos fortaleçamos um com o outro. Por quê? Uma das motivações, querido, eu vou mudar. Uma das frustrações que existe é quando uma pessoa ele olha e ele não vê Jesus. Aí ele vê você. E quando ele não vê Jesus, ele vê você, ele só vê problema. Você concorda comigo ou não? Ele só vê problema. Então, por exemplo, você se converteu a Jesus lá na sua casa. Aí sua esposa não veio ainda, ou o seu esposo não veio ainda. Aí o que acontece? Muitas vezes o esposo ou a esposa vai cobrar e dizer assim: olha, eu não vi transformação, eu não vi isso acontecer. Acontece, por exemplo, no serviço. O camarada está no serviço, o cara fala: ele diz que é crente,
diz que é crente, mas não vi, eu não vejo ele ser cristão. Por quê? Porque para o mundo existe um padrão, e esse padrão de ser cristão, muitas vezes, está na mente das pessoas. É algo que foi criado, é uma expectativa que foi criada na mente das pessoas. Então, queridos, é óbvio, por exemplo, eu sou pastor da igreja. Lá no mundo, 99% das pessoas, eu sou um pastor ladrão. 99% das pessoas falam que eu sou um pastor ladrão. Eles não conhecem a minha vida, não conhecem a minha história, não sabem da minha vida, não conhecem nada. Por exemplo, querido, eu vou aqui falar não a nível de testemunho, só que caiu dentro do exemplo agora. O meu filho Miguel, que está aqui, junto com a minha nora Fernanda, a minha netinha Maria Fernanda, o sogro do Miguel, o pai da Fernanda, comprou meio terreno para eles e deu um valor para eles construir uma casa. E quando o pai da Fernanda deu aquele valor para construir na casa, não tem como construir uma casa aquele valor que ele deu. Então o que eu falei? Falei, olha, eu vou ajudar. O que eu vou fazer? Está aqui o Valdeci, meu amigo, está lá, pedreiro, está trabalhando para mim por dia, servente por dia. E aí o cara passa lá na rua, eu estou lá ajudando. Estou ajudando a construir a casa para o meu filho morar, e que na realidade nem no nome dele não está, está no nome do sogro dele. Mas enfim, às vezes quando a minha esposa está aqui, ela reclama, eu falo assim, minha esposa, eu estou fazendo para minha neta. E estou fazendo. Aí o que acontece? O cara passa na rua e vê o pastor lá na construção. Aí o que o cara pensa? O que ele pensa? Quando o camarada vê lá, vê o pastor com o tijolo, com a pá, com a enxada, ajudando na construção, que o filho vai morar, que nem do filho, não é do sogro, está no nome do sogro, mas nós estamos fazendo lá. Por fim das dúvidas, tem um papel que se chama escritura e está lá o nome dele, a casa é dele, mas eu estou fazendo porque evidentemente minha neta vai morar lá. Aí o camarada passa lá e vê eu lá com o meu carro. Aí o cara, obrigado, Irone. Aí quando o cara passa lá e vê eu com o meu carro na construção, o que o cara pensa? Aí eu queria ser pastor. Eu queria ser pastor. Você sabe o que é tão interessante? Que às vezes para alguns amigos meus lá olham para mim e falam assim, puxa vida, hein? Homem de sucesso. E eu falo, glória a Deus que eu sou de muito sucesso, eu sou salvo, minha família é salva, o meu filho vai morar aqui, ele é líder de célula, na minha casa é todo mundo líder de célula, puxa, é privilégio, eu realmente sou um homem abençoado. Aí o cara não entende nada do que eu estou falando, vai embora, fala assim, não, ele ficou maluco agora, ficou maluco. Então o que acontece? Vou voltar ao assunto. Às vezes o padrão que se estabelece para rotular uma pessoa, é um padrão que se estabelece em cima do quê? Em cima de conceitos. De conceitos. É um padrão que se estabelece em cima de alguns conceitos. Aí onde eu quero chegar com isso, querido? A igreja está lá. O bispo André, 5 anos, 1000 pessoas em transição. Estão aprendendo. Não fazem todas as coisas ainda. Nós estamos há 1 ano e meio, em transição total. Então aí o que surge às vezes? Às vezes surge algo assim no sentido seguinte, mas a igreja fala de cuidado, mas a igreja não está cuidando. Eu até concordo, querido, que nós ainda não estamos cuidando. Agora não é por isso que eu vou aqui em cima do púlpito menospreza algo que já aconteceu no reino do Espírito, que talvez não se materializou ainda fisicamente, mas que nós vamos chegar lá. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Então, o que falta na igreja? Falta um espaço para as crianças? Falta, querido, algumas outras coisas, falta. Aí o que acontece? Eu tenho, por exemplo, pessoas que chegou em mim e falou assim, pastor, o que eu estou saindo da igreja é porque essa igreja prega amor, mas não tem amor. Ela não tem amor. E eu até compreendo, por exemplo, no sentido do amor, biblicamente, e que nós talvez, como seres humanos, e que pretendemos ser revestidos
do poder de nossas vidas, ainda estamos engatinhando, crescendo para chegar num lugar, para chegar, querido, num patamar de ser tido como uma igreja abençoada por Jesus Cristo, de pessoas que têm um verdadeiro cuidado. Mas, queridos, nós estamos lutando para transicionar, para poder viver isso. Então, o que eu preciso na igreja? O que eu preciso? Eu preciso de pessoa corajosa. Eu preciso de pessoa que acredita. Eu preciso de pessoa que gosta de desafio. Eu preciso de pessoas que falam: vamos junto, pastor, vamos junto, eu acredito nisso, isso vai dar certo, em nome de Jesus. Então isso é um fato fundamental, é um fator fundamental que vai definir, queridos, quem vai ir e quem vai ficar. Agora, queridos, eu falo para os irmãos em nome de Jesus, eu falo para vocês em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, está sendo gravado ali, ó, o que eu estou dizendo aqui. Isso não é orgulho, não. Isso não é orgulho, isso é Deus. Sabe o que, querido? Outros pastores estão me procurando para saber um pouco dessa visão. Então, meus amados, nós precisamos entender isso, querido, que dentro dessa formação, dentro disso que nós chamamos de igreja, dentro desse aprendizado, nós precisamos estar disponíveis, dispostos a aprender. Caso contrário, meus queridos, você talvez vai ser mais um que vai falar: essa igreja não tem cuidado, essa igreja não tem amor, essa igreja não tem isso, essa igreja, eu vou falar o contrário, essa igreja tem cuidado, essa igreja tem amor, essa igreja tem Jesus, essa igreja tem poder, essa igreja transforma a vida, e em nome de Jesus Cristo, querido, você vai ser abençoado para a glória do nome dele. Amém, querido? É uma postura. É uma postura isso. É uma postura. Só voltando um pouco ao assunto aqui. Voltando um pouco ao assunto da casa ali. Estava lá com o Valdeci essa semana. Chegou lá uma pessoa e falou: escuta, aqui vai fazer um conjunto aqui de prédio. Eu falei: não sei, eu sei que é um condomínio fechado. Não, eu sei, vai fazer um conjunto de prédio aqui. Eu queria convidar o senhor para participar da reunião. Foi da reunião? Que reunião? Não, porque eu estou vendo o senhor sempre aqui, e eu estou vendo que o senhor é um construtor. O senhor tem funcionários que trabalham com o senhor, e eu queria convidar o senhor para participar da licitação, para saber quem vai construir ali. Eu olhei para o rapaz e falei: você está falando sério? Não é pegadinha? Não tem nenhuma câmera escondida? Ele falou: por quê? O senhor não é o construtor? Eu falei para ele: olha, não vou nem falar que eu sou. Vai embora. Eu não sou construtor, não recebo. Construtor civil, eu não sou. Querido, agora, vamos voltar aqui ao assunto. Cada um fala da gente aquilo que eles acham que é, querido. O importante é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos, sabe, fazer o que com tudo isso que eu quero dizer para os irmãos aqui? Luísa, seu celular está aí? Presta ele, por favor, que o meu ficou em casa. Uma coisa que é importante nessa noite que eu queria falar na Estadel aqui, sabe o que é, querido? É que tudo que for acontecer, ele vai acontecer se devidamente eu tiver uma parcela de contribuição. Então, já quero falar já, para o Arthur anotar aí. Anota aí, Arthur, para você não ligar para mim depois. O tema da mensagem aqui dessa noite é fazendo nossa parte. Fazendo nossa parte. Então, querido, deixa eu falar aqui para você. Querido, a igreja só vai ir, o poder de Deus só vai estabelecer, a cura só vai acontecer, o milagre e a libertação vai existir se cada um de nós entender que nós fazemos parte disso. Queridos, antigamente, eu sempre falo disso também, as pessoas eles viam pastor, ou eles viam missionário, ou eles viam evangelista, às vezes até pessoas fizeram isso,
eram pessoas que ele chamava toda a responsabilidade, pessoas que ficavam batendo numa tecla de dizer, querido, que orava 40 dias, que jejuava 40 dias, e que agora ele tinha poder, e recebe aí, olha o raio, tipo assim, sabe, no meio do púlpito, para que as pessoas pudessem olhar por um, e aí a igreja ficou presa a algo que foi chamado de ministério. Agora, querido, hoje não, o ministério faz parte da igreja, todos nós temos igualdade, com autoridade em nome de Jesus para poder frutificar. Então eu preciso que você entenda nessa noite a importância de que você precisa absolutamente fazer a sua parte, amém? Primeiro texto que eu queria ler com você está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Primeiro texto, Romanos 8, 26. Você faz parte do processo, meu querido. Você faz parte do processo. Se tiver fracasso, foi você que fracassou. Não foi a igreja, muito menos Jesus, e nem eu. Fazendo nossa parte, Romanos 8, 26, primeiro texto, que diz o seguinte: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém ou não, querido? Eu vou ler de novo. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Amém ou não? Amém ou não? Por isso, querido, que a palavra de Deus ela é linda, maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus é poderosa, querido. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo em que ele estava passando por uma crise muito grande. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo um momento de crise em que Deus não respondia para ele. Ele orava para Deus e Deus não respondia. O melhor, ele orava para as pessoas ser curadas e ele mesmo não era curado. Você quer ver coisa pior do que isso? Olha para você ver. O apóstolo Paulo orava para Deus curar, Deus curava, orava para Deus libertar, Deus libertava, orava para ressuscitar, ressuscitava, orava para fazer tudo e fazia-se tudo. E ele orava para ele, não acontecia nada. Naquele momento de fraqueza do apóstolo Paulo, mas de muita fraqueza, em que ele esteve sozinho, ele e Deus. Ele foi falar com o Senhor e obteve uma resposta. Mas a conversa foi mais ou menos assim. Ele relata: orei ao meu Senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele não atendeu a minha oração. Mas ele me deu uma resposta. Qual foi? Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é que ele orou depois disso? Senhor, então eu quero continuar sendo fraco na tua presença, porque eu quero ter o quê? O poder de Deus. Agora, nós vivemos numa igreja onde a própria metodologia, talvez até em cima da visão, a gente talvez pode estar correndo um risco, ou cometer o erro de falar isso, ela vai muito pela questão do aprovado, da pessoa aprovada. A pessoa aprovada. Nós olhamos muito sobre isso. Se você estiver sendo discipulado por uma pessoa que estivesse vivendo o caso do apóstolo Paulo, talvez você não ia querer mais ser discipulado por ele. Porque talvez você poderia falar assim: puxa vida, como é que eu vou ser discipulado por um cara derrotado? Como é que eu vou ser discipulado por um cara que está orando e Deus não responde para ele? Meus queridos, todo o canal
do discipulado tem que ser enxergado através de Jesus. Tem que ser via Jesus. Tem que ser via Jesus. Tudo o que você for tudo o que você for fazer, se não tiver a importância do seu ato, a importância daquilo que você faz, não vai acontecer, porque vai virar tudo mera cobrança. Não tem como cobrar. É inadmissível que dentro de uma igreja de discipulado, o discipulado começa a ir para o lado da cobrança. Cobrança. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, por que aquilo? Não tem como. Agora, o apóstolo Paulo, corajoso, ele falou: então, Senhor, me ajuda, manda mais fraqueza, porque eu quero ser cheio do poder de Deus. Agora, o que precisa ter na vida do discipulador é poder. É poder. Se não tiver poder na vida do discipulador, aí então está errado. Por quê? Você vai canalizar o seu discipulado para a pessoa? Não. Mas, querido discipulador, ele precisa ser um homem de oração. Se ele não tiver oração, não tem discipulado. Se não tiver oração, não tem resultado. Agora, o apóstolo Paulo, ele subjuga a ele mesmo. Ele subjuga o que ele está passando, em favor, querido, daquilo que ele tinha, que era o poder de Deus. Seria, em outras palavras, que eu quero dizer para você, ele abre mão da vida dele, para que Deus pudesse dar poder para ele, para abençoar outras pessoas. Então, aqui o texto aqui fala o seguinte: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então, qualquer padrão relacionado a você olhar para uma pessoa e você medir aquela pessoa, e você colocar um prumo naquela pessoa, ou você retular aquela pessoa por conta de uma fraqueza, querido, você não vai achar discipulador. Lembrando sempre o que nós falamos desde o início: quem discipulou Judas? Quem discipulou Judas? Foi Jesus. Quem discipulou Adão e Eva? Foi Deus. Agora, querido, eu preciso entender que de tudo isso, a minha participação, eu tenho que participar disso. Eu não posso começar a achar que o meu discipulador, que está lá em Bragança, que está lá em Atibaia, eu estou longe dele. Quero confessar aqui, ele vai ver talvez essa pregação aqui. No começo eu até pensei nisso. Ele fez uma reunião lá, meu discipulador, e fez o Mergulhando na Visão. Eu nem convidei a igreja, porque ele me deu só 26 vagas, impossível. A liderança toda, homem e mulher, nossa, dava 60 e poucas pessoas. Falei, não tem nem como externar, só vai os pastores. E quando ele fez lá o Mergulhando na Visão, ele falou assim: eu quero a participação de todos os meus filhos. Eu sou filho dele. Só que eu pensei, deve ser a região dele aqui, porque eu estou a 100 e tantos quilômetros. Eu não vou participar. Eu estou longe. Como é que eu vou trazer minha região aqui? Como é que eu vou pegar o pastor e vou trazer aqui? Como é que eu vou levar a região de Mojimirim para lá? Tem Midiá, Mogi Guaçu, tem Cosmópolis, tem tudo pertinho aqui. Por que eu vou correr para lá? Aí depois eu parei um pouco, eu pensei. Eu falei, se eu não participar, se eu não mergulhar nesse negócio aqui, eu não vou ter legalidade para ensinar para meus discípulos. Tanto é, não vou dizer nome, mas tinha um discípulo meu que falou assim: pastor, eu não posso ir. Eu falei, você vai. Não posso ir não, você vai. Eu não vou chegar lá, ele perguntar, cadê o filho tal? Eu falar, ele não veio. Não, você vai sim. E fizemos por onde ele foi.
E foi abençoado e me honrou naquele lugar com a presença dele. Então foram todos. Então eu percebi que eu preciso me submeter a ele, e que a região, o crescimento da região de Atibaia, ela tem muito a ver com a minha participação. Mas eu falei para ele: o próximo que for fazer aqui, eu quero 100 vagas. Porque nós vamos levar 100 pessoas lá para ser abençoado, porque foi uma bênção aquele negócio. Agora, querido, a questão é: eu preciso fazer minha parte. Se eu for esperar pelo meu discipulador só, ele tem a igreja dele, eu sou discípulo externo dele. Agora eu estava lá essa semana, ele compartilhou o que Deus falou com ele. Deus usou o bispo André para falar com ele: olha, você discipula os discípulos externos seus, mas você não perca a direção da igreja local, porque a igreja local é que te dá a referência para você ser seguido pelos outros pastores. Então, o recado foi dado para ele, e foi estendido para mim, e é estendido para você nessa noite. Se você não for um bom líder de célula, se você não fizer bem a sua célula, você vai ser uma referência a não ser seguido. Então, querido, todos nós temos um grau muito grande nessa visão aqui de responsabilidade. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Então eu não posso hoje me dar o luxo de esperar que tudo venha prontinho e que o meu discipulador vai discipular eu a hora que eu quiser. Não. O meu discipulado é a cada 15 dias, começa às 9 da manhã, vai até meio-dia. Até meio-dia. E pensa no discipulador que fala. Quando eu falo meio-dia, eu estou indo embora, às vezes ele reclama, ele fala: mas vem tão longe, para querer ir embora tão logo. Eu falei: meu filho, vai 3 horas, está doendo aqui, doendo ali, e tem assunto. Agora eu faltei um discipulado só, que eu tinha compromisso para tratar com o pastor Elvis lá em Sorocaba. Eu liguei para ele e falei: pastor, eu não posso ir no discipulado na sexta-feira. Ele falou: o café já está tudo arrumado, só daqui 15 dias agora. É assim que eu sou ensinado. Se eu faltar no meu discipulado o dia que o meu discipulador marcou, não é o dia que eu quero, não, é o dia que ele pode. Se eu faltar no discipulado o dia que o meu discipulador marcou, é só na outra semana, ou seja, dali 15 dias. Deixa eu explicar uma coisa para você. O discipulado tem esse princípio: você tem que procurar seu discipulador e ver qual é o melhor horário para ele. Se o seu discipulador não tem horário para você, pode ser da meia-noite às 5 da manhã, um dos horários. Pode ser, não tem problema. Eu já fiz discipulado aqui na igreja às 6 da manhã, o André só faz às 6 da manhã. O discípulo do André, filho, se não acordar às 5:30 da manhã, não tem discipulado. É o horário que dá para ele. Então, o que acontece? Eu tenho alguns dias de discipulado que está sendo muito comprometedor. Eu tenho meu discipulado à quinta de manhã, não posso ter mais nada à quinta da manhã. A sexta, às vezes, eu tenho discipulado à sexta, ou melhor, e o café da manhã à quinta, e no sábado de manhã cedo. Então eu preciso reagendar com os meus discípulos, estabelecer um horário fixo, nem que for da meia-noite a 1 da manhã, mas eu preciso estabelecer isso. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Pastor, isso é uma regra? Não é uma regra, é algo que você tem que entender, que as coisas não vão acontecer se você não tiver a disponibilidade para você ser um participante. Você tem que fazer parte. Você, a sua atitude, a tua ação, ela faz muito, ou melhor, ela tem muito a ver. Ela tem muito a ver. Então, queridos, se nós formos ingressar nesse marasmo, ou nessa arrogância de ficar com exigências, com críticas, meu querido, eu sinto muito falar para você, eu não sei aonde Deus vai levar. Vamos lá, meu pai, vamos ler a introdução.
O texto lido nos ensina que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda não apenas em nossas orações, como também em todas as áreas da nossa vida. Além de nos ajudar, o Espírito Santo nos consola, nos guia e nos ensina. Porém, precisamos entender que temos que fazer a nossa parte. Amém ou não? O Espírito Santo não quer que façamos as coisas do nosso próprio jeito, sem consultá-lo. Porém, Ele também não quer que sejamos omissos em deixar de fazer a nossa parte. Amém, queridos? Amém ou não? Então, é importante compreender isso, que o Espírito Santo, ele tem aqui os propósitos. Primeira coisa que eu queria falar para os irmãos, a bênção da alegria. Eu tenho que fazer a minha parte, e eu tenho que fazer a minha parte com alegria. Amém? O texto conhecido nosso do Evangelho de João, seu capítulo 2, seu versículo 1 até o versículo 9. Amém, queridos? Vamos lá. João capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe lhe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação. A cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. E logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Amém ou não, queridos? Vamos lá comigo. O casamento onde Jesus esteve presente, no meio da festa, o vinho havia acabado, como nós vemos aqui. Mas como Jesus fora convidado, ele transformou a água em vinho, garantindo alegria naquela festa. Vinho na Bíblia tem um símbolo de alegria. As talhas representam nossas vidas, assim como coube aos serventes encher as talhas de água, assim também cabe a cada um de nós encher a nossa vida com o Espírito Santo, através de oração, de jejum, de meditação da palavra de Deus e de buscar a presença dele. Então, presta atenção. Como que eu vou tomar o exemplo de João capítulo 2 aqui, da multiplicação do vinho, e trazer alegria para a minha vida? Como que eu vou ser alegre, querido? Como ser alegre? A única maneira de você ser alegre é você ter essa alegria de Jesus, que vem através do quê? Através desse vinho novo. Mas, querido, se você levar em conta sua participação para você ter alegria aqui, você só vai ter alegria se a exemplo do que as pessoas fizeram foi encher aquelas talhas de água, é você encher a sua vida com a presença do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus. Meus queridos, se os irmãos for ler os Salmos, você vai descobrir nos Salmos que na maioria das vezes, que o Davi fala dos seus Salmos, ele aborda sempre uma questão muito relevante na palavra de Deus. Qual que é? As pessoas têm um espírito voluntário. O espírito voluntário é fundamental na vida do cristão. Olha aqui para mim, por favor. Mateus 25, nós ministramos aqui na igreja, que o Senhor vai separar da igreja, dentro da igreja, os bodes
e as ovelhas, não é isso? E Mateus 25, o Senhor vai apresentar duas surpresas. Qual que é a surpresa? Surpresa boa e a surpresa negativa, que é a surpresa ruim. Qual que é a surpresa boa? Por que eu estou falando aqui o termo de surpresa? Porque se você ler Mateus 25, você vai entender que a prestação de conta, o julgamento que Jesus faz ali, talvez falando lá de 1 Coríntios capítulo 3, julgamento das obras, que naquele julgamento ali, o Senhor vem e fala: escuta, tive com fome, tive nu, estive preso, estive doente, e vocês não fizeram. Por que eles vão ser pegos pela surpresa de não fizeram? Porque você nunca, presta atenção, você nunca vai ver na Bíblia Deus colocando a faca numa pessoa e falando: você tem que fazer a obra de Deus, você é obrigado a fazer a obra de Deus, você é obrigado a ir, você é obrigado a discipular, você é obrigado a abrir cela. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque Deus nunca vai pedir isso para você. Você sabe por quê? Só faz quem tem a revelação e apresenta a tua vida voluntário. Se você não tiver o espírito voluntário, presta atenção, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir se eu não tiver o espírito voluntário. Por que eu não vou conseguir? Olha para você ver. A primeira surpresa negativa: tive fome e não me deste comer, tive preso e não me visitaste, tive nu e não me vestistes, era forasteiro e vocês não me acolheram. Surpresa negativa, qual é? Quando é que te vimos assim? Assim como não fizestes, a mim vocês também não fizeram. Ó, apartai-vos de mim. Agora qual é a surpresa positiva? A surpresa positiva de Mateus 25 é essa: Senhor, eu te dei de comer, eu te dei de vestir, eu te visitei, eu cuidei de você, eu fiz isso por você. Jesus vai falar o quê? Assim como fizeste a um desses pequenininhos, a mim vocês fizeram. Você sabe por quê? Qual que é a diferença aí? Está no espírito voluntário. No espírito voluntário. Eu sou capaz de afirmar para você hoje aqui, por convicção, não pela palavra, que eu não tenho nenhum versículo que eu me lembro aqui que me dê base, mas sou capaz de afirmar para você por convicção: se você fizer algo para Deus, se você fizer algo descontente, meio que obrigado, meio que você querendo fazer, está perdendo tempo. Deus não vai receber isso. Não vai receber. Se você abre a sua casa, você chega hoje, você sai do Tadel hoje, você fala assim: puxa vida, amanhã é quarta-feira, é dia de célula, misericórdia de Deus. Aquelas crianças, meu pai do céu, eu vou pôr amanhã, vou pôr veneno naquele suco, vou pôr veneno. Deixa eu falar para você, liga para o seu líder. Para com a célula. Para. Se você, querido, não tiver, presta atenção, o prazer de dizer: Pai, eu estou fazendo parte dessa igreja. A minha casa, o Senhor diz na tua palavra que muitos hospedaram anjos sem saber. Vai haver um monte de anjinho assim. Um monte de anjinho. Vai sentar no meu sofá aqueles anjinhos maravilhosos. Sabe, querido? Presta atenção. Se não for assim, presta atenção. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Eu vou repetir. Em Mateus 25, Deus não pediu para ninguém fazer nada. A surpresa positiva e negativa está por conta de quem? Por conta de quem? Dos que fizeram e dos que não fizeram. Deus pediu.
Deus chegou em Mateus 28 e falou para o discípulo: ide e fazer discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Olha a recompensa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa eu falar uma coisa para você. O que os discípulos não queriam perder ali? A paternidade. O discípulo não queria perder o quê? A paternidade de Jesus. Olha o que Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias. Meu querido, não teve para ninguém. Os discípulos arrebentou. 40 anos, o mundo inteiro na época já tinha sido evangelizado. Aquela profecia que fala: Deus só vai voltar quando todo mundo conhecer o evangelho. Isso já aconteceu. Essa profecia não espera por ela não. Ela já foi. Hoje nós estamos no lucro. Hoje nós só estamos vivos aqui, só estamos aqui hoje com possibilidade de salvação. No meu crer, é porque Jesus está lá diante de Deus dizendo: Pai, espera mais um pouco, Pai, espera mais um pouco, Pai, espera mais um pouco. Irmãos, nós estamos no lucro. Agora, o espírito voluntário é que vai fazer a diferença. Por quê, querido? Porque não adianta o pastor chegar aqui e começar a exigir, e começar a obrigar, e começar a fazer você ser obrigado a fazer. Irmão, não, pelo amor de Deus, não seja obrigado a nada. Só que você não vai para o inferno enganado. Não vai. Por quê? Porque naquele dia de Mateus 25, lá você vai falar assim: ó, eu não estou surpreso não. Não é? Não é assim? Você já pensou, irmão? Eu pensar da dor de barriga. Eu só quando vou pensar, eu chegar diante de Jesus, irmão, já dá-me dor de barriga até agora. Só chegar diante de Jesus, conhece tudo da tua vida, toda a motivação, o seu coração, a intenção do teu espírito. Você chegar lá e falar o que para Ele? Falar o que para Ele? Ah, não deu, não sobrou. Ah, irmão, esquece. Vou repetir, Mateus 25 está falando do quê? Da participação de cada um. Agora, meu querido, você já tem a sua opinião formada? Não quer mudar? Querido, se tem uma coisa que eu vou repetir aqui, que eu falo sempre aqui, que o cristão tem que ter na vida dele, sabe o que é? É ele ser flexível. Ser flexível, querido. O cristão que não for flexível nessa visão, ele não vai ficar. Por que não vai ficar? Porque, querido, não tem como. Se ele for daquela pessoa: não, eu tenho minha opinião formada, eu não estou nem aí pelo que o homem fala, eu estou pelo que a Bíblia fala. Meu querido, eu estou lendo o versículo da Bíblia para vocês. Eu estou falando da palavra de Deus para vocês. Então, aquela pessoa que ele se julga, o sabidão, o que conhece tudo, e que ele diz: olha, não vou pela cabeça de ninguém, eu tenho minha opinião formada. Meu querido, presta atenção. A história nos mostra, a palavra de Deus nos mostra, querido, que a flexibilidade, querido, de você ser suscetível à mudança, ser suscetível à transformação, é que vai determinar aonde você vai chegar. Se você vai ser um vencedor ou se vai ser um eterno derrotado. E é isso que determina você ser flexível, estar sensível à voz do Espírito, como foi falado no domingo. Se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o teu coração, como os teus pais fizeram lá no deserto. E caíram todos. Meus queridos, tem que ter a minha, tem que ter a sua participação. A bênção da vida, João capítulo 11. A bênção da vida, João capítulo 11. Versículo 1 primeiro, depois o versículo 17, depois o 38, 39. João capítulo 11, um texto conhecido também. João capítulo 11, versículo 1 fala o seguinte:
Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 1, agora versículo 17, que diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Versículo 38, 39. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E disse Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Eu vou ler o 40. Então Jesus lhe disse: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Só até aqui. Qual foi a participação daquelas pessoas ali no milagre? Foi tirar a pedra. Meu querido, presta atenção. Tem que tirar a pedra. Se você não tirar a pedra, você não vai sair. Você não vai romper. Tem que tirar a pedra. Agora, o que eu acho interessante, que não está aqui nesse contexto que eu estou falando, só trazendo a memória, que quando tiraram a pedra, qual foi o grito de Jesus? Lázaro, sai para fora! E a Bíblia diz que ele saiu, mas ele estava amarrado. Ele estava embalsamado, estava enrolado. Como que ele saiu lá de dentro? Eu acredito que foi voando. Eu estou brincando. Ele saiu lá de dentro. Talvez ele saiu pulando. Quem já participou de brincadeira do saco? Foi mais ou menos assim. Pegou o saco ali e foi pulando. Por quê? Ele estava amarrado. Agora, querido, quando Jesus curou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, o que é que ele disse no final? Desatai-o, para que ele possa ir, para que ele possa ir embora. Desatai-o. Qual a nossa participação aqui, querido? Qual é a participação do Lázaro aqui no milagre? Querido, se não tivesse as pessoas para tirar a pedra, ele não tinha sido ressuscitado. Irmãos, eu não vou dizer para você que o poder do Senhor Jesus estava limitado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você quer ver o milagre ou não? Você tem que ter a sua participação nisso. Vou ler aqui. O texto fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, amigo íntimo de Jesus. Lázaro havia morrido já fazia 4 dias, mas Jesus visitou o sepulcro e lhe restituiu a vida. Talvez exista, presta atenção, alguma área na sua vida em que precise de ressurreição. Jesus quer ministrar vida sobre você. Porém, assim como os homens tiveram que tirar a pedra do sepulcro, também é necessário que tiremos as pedras da incredulidade e da dúvida do nosso coração, e nós tenhamos uma participação ativa em tudo. O que é a incredulidade, querido? Incredulidade, às vezes, para algumas pessoas, soa como se fosse uma oposição declarada a Deus. Não. Uma incredulidade, ela pode ser baseada em cima de uma promessa de Deus, sobre as quais está liberado sobre a igreja, e você não prova ela. Incredulidade. Eu quero ter um cuidado em me aprofundar um pouco mais aqui, porque eu não quero ofender as pessoas. Mas tudo aquilo que Deus atribuiu como promessa na tua vida, e não está vivendo, existe aí uma falta de participação ativa sua, e existe aí uma tendência sua de ser incrédulo. Por quê? Porque, por exemplo, Deus pegou e falou assim: olha, se você crê, Atos 16, 30, 28, 30, 31, lá por lá. Se você crer no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Amém ou não? Aí você fala assim: minha família não vem para Jesus nunca. O que é isso? O que é isso, meu querido? Incredulidade. Incredulidade é algo que você não acredita na palavra de Deus. Aí o que acontece? Eu já vi muito isso. Leva um camarada para o encontro com Deus,
A família vem para ajudar e vem conversar com o pastor, muito feliz porque o cara foi para o encontro agora e agora o cara vai andar. A família muito feliz, porque o cara foi para o encontro. Ela vem e fala assim: pastor, só quero ver até quando que vai durar isso. Vem para ajudar o capeta, ajudar o diabo, ajudar o Satanás, ajudar todo esse povinho aí. Por quê? A própria família do camarada não acredita mais nele. Querido, eu tenho um testemunho aqui do Jucimar, lá da cidade de Minas Gerais. Ele vai ouvir essa ministração aí. O Jucimar, ele era tão nó cego, ele era tão refém da droga, que quando ele se converteu, as pessoas iam arrumar serviço para ele lá em Jacutinga, lá, os caras falavam para ele: não, o Jucimar, não, nem me apareça aqui na frente, ele não arrumava emprego. Ela veio falar comigo, falou: pastor, a dificuldade minha está maior, arrumar emprego, ninguém acredita em mim. Eu profetizei, filho, Deus vai mudar esse quadro na tua vida, e você vai servir como testemunho vivo de que Deus é Deus. Agora, querido, o camarada, depois de quase 3 anos, Luísa, quase 3 anos, firme, não está como a gente gostaria em termos da visão, tem lá seus limites, está longe, não participa de tudo, mas, querido, nunca mais usou droga na vida, dá o testemunho, nunca mais roubou, uma família abençoada por Deus. Agora, querido, quantas pessoas não voltou para trás porque a própria família falou: xiii, pastor, eu estou acostumado, você não vai longe não, você vai ver o dia que tiver dinheiro no bolso, o primeiro lugar que ele já compra uma pedra, já fuma já era, o primeiro bar que ele achar com dinheiro, ele já vai, já chapa o caneco. Eu tinha um pastor que, ele tinha uma pessoa na igreja dele que falava assim: olha, ele está liberto, mas não pode dar dinheiro na mão dele. Eu falei: pastor, está errado. Não, ele está liberto, mas não dê dinheiro na mão dele. Eu falei: pastor, está errado. Aí um dia, eu mesmo vi o cara na rua, saí da igreja de madrugada, encontrei com o carro, parecia um zumbi. Eu falei: puxa vida. Não falei, só está dinheiro na mão dele. Quer dizer, o que é incredulidade aí? Meu querido, presta atenção, olha aqui para mim. Se eu fosse rotular as pessoas com medo do que falaram, ou o medo de qualquer coisa, eu não seria mais pastor. Meu querido, eu acredito tanto em vocês. Vocês não sabem a minha alegria de ver a igreja como a igreja está vivendo. Eu vou na célula fazer a supervisão, aí depois eu falo para o líder: puxa vida, que bacana, que legal. Aí eu estou vendo na igreja testemunhos maravilhosos no meio da igreja, de pessoas que foram transformadas por Jesus. Sabe, meu querido, eu acredito nisso. Agora, o que eu preciso externar hoje para você aqui: se não tiver quem tire a pedra, vai ficar um morto lá dentro. Se não tiver quem ajude a desatar as amarras, vai ficar amarrado. Agora, querido, é fácil tirar pedra? No sepulcro de Jesus ninguém tirou. Quem tirou foi o anjo. Por quê? O sepulcro de Jesus, o medo era tão grande que eles fizeram uma pedra, que a pedra ela é encaixada. E eles usaram um material que eu não sei explicar para os irmãos aqui, que eles usam, o livro de história fala que foi uma pedra selada. O que é uma pedra selada? Ninguém consegue tirar. É como se colocasse uma pedra encaixada e tivesse com cola. Era impossível as pessoas tirar aquela pedra. Então colocaram uma pedra selada no túmulo de Jesus. Mas o que aconteceu? O anjo foi lá e tirou a pedra para ele sair. Deixa eu te falar uma coisa para você. É a participação do céu. Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos, querubins, serafins, tudo junto. É o pastor, é o líder, é o discipulador, é o irmão, é a irmã, é a pessoa, todo mundo está chegando. É isso que você tem que entender. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Pastor, vou sair da igreja porque a igreja não tem amor. Você não tem amor. Pastor, eu quero sair da igreja porque a igreja não tem cuidado. Você não tem cuidado.
Ah, pastor, eu quero sair da igreja porque a igreja está em crise. Você que está em crise. Meu querido, para um pouco e pensa sobre isso. Para um pouco e pensa sobre isso. Para um pouco e pensa sobre isso. Nós somos a igreja. Então, meus amados, nessa noite aqui você tem que entender que se você não tiver, se você não fazer parte, você não vai conseguir. Queridos, só para nós finalizar a introdução, a bênção da multiplicação, segundo Reis, lá atrás, segundo Reis, um texto muito conhecido também, segundo Reis, capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Disse-me, o que tens em casa? E disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas, muitas vasilhas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama azeite em todas aquelas vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta, e sobre si e sobre os seus filhos, esses lhes traziam as vasilhas, e ela se enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela aos seus filhos: traze-me mais vasilhas. Ele, porém, respondeu: não há mais nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do que lhes sobrou. Amém ou não, querido? Amém ou não? Qual foi a participação aqui dela no milagre do Eliseu? O que ela teve que fazer, querido? Primeiro teve que obedecer. Por quê? Com certeza, aquela mulher foi lá esperando receber o valor da dívida. E o profeta falou assim: eu não tenho como te ajudar. Aí ele deve ter, com certeza, consultado o Espírito Santo. E ele fez a pergunta para ela: o que você tem lá? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então você vai fazer uma coisa. Você vai unir, chamar os teus 2 filhos, que os credores querem levar ele, e eles vão sair pela vizinhança e vão trazer vasilhas vazias. E de todas as vasilhas que ele trouxer, você vai fechar a porta e vai derramar o azeite e vai encher todas as vasilhas. Agora, qual o milagre aqui? O milagre é que o azeite, ele nunca encheu a vasilha que tinha um pouquinho. A mulher virou aquele pouquinho nunca acabou, foi enchendo todas aquelas vasilhas. O problema nosso no discipulado é que a gente quer ver o nosso discipulador transbordando, para transbordar a gente também. Às vezes, querido, como ser humano, todo mundo passa por problema, dificuldade. Às vezes o nosso discipulador, ele está lá só com um pouquinho de azeite, mas ele está derramando, e vai enchendo a nossa vida, vai enchendo a vida do outro, vai enchendo a vida do outro, vai enchendo a vida do outro. Você sabe por quê, querido? Deus, Ele ama matemática.
Tudo na Bíblia é matemática. Tem um livro que chama Números. Deus gosta de matemática, Deus gosta de conta. Ele gosta de conta. Ele deu talento, ele esperou que se multiplicasse. Ele gosta de matemática. Deus, ele gosta de números. Agora, a palavra fala que foram 4 sementes. Vamos falar para encurtar só da semente boa. A semente boa que caiu na boa terra, ela produziu 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Agora, qual é o número? 3. Mas esse 3 vai virar o quê? Um vai virar 100, outro vai 60, outro vai virar 30. O que significa, querido? Tem que ter azeite. Não importa. Eu vejo, por exemplo, na visão do MDA, coisas que eu já ouvi muito na visão do G12. E a obra de Deus, evidentemente, ela não pode ser feita relaxadamente. Ela não pode ser feita relaxadamente, obra de Deus. Mas algumas pessoas se preocupam tanto com o teor do conhecimento, para depois fazer, que vira um fantoche na mão do diabo, e que ele talvez nunca vai conseguir alcançar o bendito conhecimento. Por quê? Porque ele criou dentro dele ali uma resistência, e embutiu dentro daquela resistência que ele criou dentro dele ali, ele embutiu ali um padrão que ele só pode fazer se ele conhecer os 60 e tantos livros da Bíblia. Ele só pode ser líder se a casa dele for mobiliada, tiver sofá de 5 mil, televisão de 50 mil. Tem uma coisa, querido, que eu às vezes ouço o pastor, puxa minha orelha. Às vezes eu mesmo puxo minha orelha. Mas tem uma coisa que eu acredito, sabe o que eu acredito? Eu acredito em quem tem um coração disponível para fazer. Eu já ouvi pessoas falar assim, mas escuta, você vai confiar uma rede na mão daquele mané? O mané não tem nada a ver com você. Você vai confiar uma rede inteira na mão daquele mané? Você ficou maluco? Estou maluco por Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma coisa muito interessante que eu olho para as pessoas, sabe o que é? É a pessoa que quer fazer, meu querido. Puxa, a pessoa que quer fazer. É tão lindo, é tão gostoso lidar com ele. Sabe por quê? Porque não tem problema com ele. Você fala para, ele para. Você fala anda, ele anda. Você fala deita, ele deita. Você fala pula, ele pula. Não que exista dentro da igreja o ministério de fantoche querendo obrigar as pessoas a isso, não. Mas é uma coisa tão linda que a pessoa que quando ele quer fazer, ele vai dar o melhor. Ele vai chegar lá, eu vejo assim, tem líder que ele chega lá na hora de ministrar, ele depende 101% do Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo. Agora, por que eu estou falando isso? Estou falando por causa de mim. Minha vida foi assim. Desde o início. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa ter uma participação no projeto de Deus. Mas essa participação, ela precisa ser motivada voluntariamente. Meu querido, eu já tive 20 anos. Não foi meus melhores dias com 20 anos, não. O mundo na época era difícil. Já tive meus 35 anos, que eu acho que na minha vida foram os melhores anos, dos 30 aos 40 anos. Mas hoje já estou indo para... Já entrei na classe 200.
Já passei dos 50. Estou caminhando a passos largos para os 60 anos de idade. Meu querido, semana passada, na igreja do pastor Jova, do pastor Elvis, um pastor morreu de infarto com 41 anos de idade. Pastor titular de uma igreja morreu com 41 anos de idade. Meus queridos, o Davi fala, ó, tudo ilusão. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Tudo. Você sabe que o Salomão falou que é tudo vaidade. Tudo vaidade. Tudo. Se tem uma coisa que vale a pena, querido, é o que você faz para Jesus. Mas vou repetir de coração. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo, no reino espiritual, do que você ser um testemunho vivo de Jesus, de você ser um vaso escolhido na mão de Jesus, de você ser um líder de excelência, um discipulador com amor, com carinho, um discípulo que respeita. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo do que você chegar naquele dia lá e receber a palavra: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, entrai para o lugar que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por isso, meus amados, essa noite, essa palavra do Tadeu está falando sobre isso aqui, ó. Faça a sua parte, porque ela tem um valor muito grande, em cima de todo esse contexto chamado igreja, e principalmente que nós estamos vivendo, a transição do remediar. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo por essa palavra dessa noite. Glória a Deus, aleluia.